Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia. Eu sou o Padre Dalvan, eu quero pedir também a ajuda de todos vocês para que vocês se inscrevam no canal, deem o seu like, comentem o conteúdo e divulguem para mais pessoas o link desta homilia diária. Estamos na segunda semana da Quaresma e o Evangelho que vamos ouvir hoje, quinta-feira, é o de São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho que ouvimos, o rico vai para o inferno não porque era rico. Ele foi para o inferno porque ele não administrou bem as riquezas que ele tinha. Ele podia ter se servido da riqueza para fazer o bem, a caridade. Como diz Jesus numa outra página do Evangelho: fazei amigos com o dinheiro injusto, para que eles vos recebam nas moradas celestes. O que Jesus quer dizer com isso? Que você tem riqueza, então use essa riqueza para a sua salvação. Se você tem a riqueza, você pode adquirir bons livros de espiritualidade, você pode socorrer alguém em alguma necessidade,
O que Deus nos deu não é somente para nós ou para a nossa família. O que Deus nos deu é também para colocarmos ao serviço dos outros. Então, queridos, esse rico do Evangelho, ele usava sua riqueza só para se vestir bem, com as roupas mais finas, elegantes, roupas de marca. Ele usava a sua riqueza somente para se empanturrar de comidas, porque o Evangelho dizia que todos os dias ele se banqueteava. E isso cegou o coração daquele rico, que talvez tenha ganhado até honestamente o seu dinheiro, que ele não enxergava mais um pobre que estava à porta da sua casa, querendo se alimentar, não com muita coisa, mas pelo menos com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Meus irmãos, o Evangelho também fala de um pobre que foi levado para o seio de Abraão. Eis aqui uma imagem do céu. Mas esse pobre foi levado para o seio de Abraão não porque era pobre. Jesus não exalta a miséria material. Não imaginemos que só por sermos pobres entraremos no reino do céu, porque o que tem de pobre orgulhoso, pobre avarento, que também está buscando enricar de todos os modos. Sabem, Jesus, quando fala da pobreza, ele sempre diz algo a mais para a gente não confundir essa pobreza com aquela pobreza ideológica, que muitos se utilizam dela para se apresentarem como bons moços, que gostam e cuidam dos pobres. Jesus sempre explica a pobreza. No Sermão da Montanha, quando ele fala da pobreza, ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres em espírito? São os pequenos, são aqueles que se esvaziam para se encherem de Deus, são aqueles que esperam em Deus. Podem ser até ricos materialmente, mas não são apegados aos bens deste mundo e são pobres porque buscam a Deus mesmo sendo ricos materialmente. Nesse Evangelho, Jesus não fala só na pobreza de não ter nada. É por isso que ele dá um nome a esse pobre. O pobre Lázaro, porque Lázaro lembra um amigo de Jesus. O Evangelho não diz que esse Lázaro era aquele irmão de Marta e Maria que com as suas irmãs hospedavam constantemente nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus dá um nome a esse pobre, Lázaro, que é para lembrar que esse pobre entra no céu, não por ser pobre, mas por ser um amigo de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, São João da Cruz dizia que nós não devemos desejar visões. Quantos de nós queremos ver o extraordinário? Nesse evangelho aqui, Abraão deu uma reprimenda naquele rico que agora era rico das chamas do inferno. Ele estava sendo devorado pelas chamas do inferno. Aquele rico disse: Pai Abraão, permite que Lázaro levante dos mortos e vá avisar aos meus 5 irmãos para mudarem de vida, para não virem, para não pararem também aqui nesse mesmo lugar onde eu estou. Por que 5 irmãos? Os 5 irmãos lembram os 5 sentidos. Então, aquele rico, ele usava os sentidos só para pecar. A nossa vida é muito só dos sentidos, ao invés de a gente também ter aquela sensibilidade espiritual. Não vamos cultivar só uma vida sensível através de prazeres, sentir gosto,
o pegar, o escutar, o cheirar, só se dando prazer, busquemos também uma vida espiritual de penitência, jejum, oração, esmola, mortificação. Então, o pai Abraão respondeu àquele rico: não, que os teus irmãos escutem a lei e os profetas. Eles têm a lei e os profetas. Que eles os escutem. Se eles não acreditam nem na lei e nem nos profetas, eles também não vão acreditar se alguém ressuscitar dos mortos. Ou seja, nós buscamos a Deus às apalpadelas, nas sombras deste mundo. Buscamos a Deus nesse caminho simples, como nos ensinava Santa Teresinha, no itinerário da pequena via, de buscar a santidade nas pequenas coisas da vida. Então, no dia a dia, mesmo sem ver coisas extraordinárias, percebemos a presença de Deus nas coisas simples. Quem se humilhar será exaltado. Então, queridos irmãos, é assim, sem milagres, sem grandes visões, mas nós esperamos em Deus e acreditamos na vida eterna. Mesmo sem muitas vezes enxergarmos anjos, enxergarmos coisas sobrenaturais, sem vermos Moisés e Elias como Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, mas só ouvindo a palavra de Deus, ao estarmos sentados no banco de uma igreja católica participando da missa, rezando o nosso terço, nessas pequenas coisas, nós criamos sensibilidade à vida eterna. É assim que nós nos abrimos às coisas do alto. Não vamos esperar que algo de magnífico, extraordinário aconteça para que creiamos. Creiamos, porque tudo na nossa vida é graça. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Fiquem com Deus.